Você está ouvindo o podcast do Midiato. Olá, você está ouvindo as apresentações do terceiro simpósio Linguagem e Práticas Midiáticas, Crítica das Representações e Mediações, que celebrou 10 anos do nosso grupo de pesquisa. Ele foi realizado em abril de 2019, na Escola de Comunicações e Artes da USP e contou com a apresentação de 20 pesquisadores. No artigo Convenção do Estilo Jornalístico em Proto-Fake News, entre padronizações, réplicas, emulações, paródias e fraudes, os pesquisadores Elisa Bachega Casadei, da SPM, e Ivan Paganotti, da FIAM-FAAM, abordam como falhas em reportagens abriram espaço para a publicação de informações falsas. Os pesquisadores avaliaram como reportagens enganavam o público ao subverter convenções do estilo jornalístico próprio dos anos 1940 na revista Cruzeiro, nos anos 70 com Notícias Populares e nos anos 80 com a revista Veja e o humorístico Planeta Diário. Você irá ouvir a seguir um pouco mais sobre esse tema com a apresentação de Ivan Paganotti. Há 5 anos a Elisa defendeu a tese de doutorado dela, a gente discutiu inclusive no grupo na época, que era uma análise das convenções narrativas do jornalismo de revista. Ela estudou como em períodos diferentes a gente tinha mecanismos de construção e de padronização da narrativa e do discurso jornalístico e como eles precederam os manuais de redação, que é o que se convencionava antes da tese dela, considerar como um elemento de padronização do discurso jornalístico. E faz quase 2 anos e meio, eu apresentei aqui no Midiato a minha nova pesquisa, que é sobre as fake news e os seus efeitos, em particular nas redes sociais e como o jornalismo precisa se reconstruir nesse espaço. Então, a ideia dessa proposta, desse artigo, é fazer uma ponte entre esses 2 momentos do Midiato, né? Tentando fazer uma ponte entre a pesquisa da Elisa e as convenções narrativas, os padrões narrativos, e a minha pesquisa tratando especificamente da questão das fake news. Vou passar uma parte mais do referencial teórico nosso, é muito calcado em cima do Hayden White, que é um dos principais autores aí da Elisa, na pesquisa dela no doutorado, e ele discute, na perspectiva da história, como a gente tem modelos de representação do acontecimento, como a gente tem uma forma de apresentar os fatos que constrói uma relação de semelhança, uma relação de similitude entre a forma como esses fatos são apresentados, são mostrados por nós, e as convenções sociais consideradas adequadas para representar esses acontecimentos. Eles só ganham significado e eles só ganham sanção social, só são aceitos como verdadeiros ou críveis ou com credibilidade, porque eles se encaixam nesse padrão formal do que é esperado de uma história. Um jeito de contar essas histórias, um jeito de apresentar esses fatos que dá credibilidade a essas narrativas. Então, a gente precisa pensar o jornalismo como um espaço de prática social próprio, uma forma de apresentar essas histórias, de construir essas narrativas. E um outro autor bastante influente na pesquisa da Elisa, o Miguel de Certeau, ele vai discutir a transcritibilidade, a forma como as histórias podem ser transcritas, registradas, marcadas textualmente a partir de representações codificadas. Então, como a gente constrói uma ordem de citações, como apresentar e calcar um discurso em outros discursos anteriores, e como isso ganha um valor de verdade, dá sua credibilidade ao se apoiar nessas convenções narrativas anteriores. Ou seja, o relato histórico, o relato jornalístico, ele tem uma relação de dependência no reconhecimento do público desses padrões e na capacidade dos novos formuladores, das pessoas que vão construir as novas narrativas, em se apoiar nessas convenções e recriar novos relatos, apresentar novas histórias, mas dentro desse padrão que é acordado. Essas convenções também são renovadas, elas não são estanques, elas não ficam paradas no tempo. Nós temos aí identificados na tese de Elisa, em particular, 4 momentos importantes do relato jornalístico em revistas. Um primeiro momento em que a gente tinha um padrão narrativo, uma forma de apresentar a reportagem muito calcada em cima da experiência do repórter.
E essa experiência era marcada por códigos narrativos, na definição da Elisa, de uma prática autorreferencial, basicamente era reportagem, falando sobre como era fazer a reportagem, o repórter construindo o seu martírio, ou seja, mostrando o seu trajeto, qual era o seu trabalho, era um relato muito calcado em convenções do pathos, ou seja, da emotividade, e havia um destaque também muito grande protocolar, quando o repórter praticamente ele não aparecia na história e se dava simplesmente um espaço para o discurso como era apresentado. Muitos discursos de eventos oficiais e eventos que eram assim apresentados. Isso era a primeira convenção da Revista da Semana, na virada do século XX até 1940. Um segundo momento, entre 1940 e 1960, em que o marco principal é a Revista Cruzeiro, que ganha ascensão no mercado editorial brasileiro, a gente tem já uma experiência em primeira pessoa, mas também um relato em terceira pessoa. O jornalismo ganha um pouco de objetividade nessas narrativas de revista, há um espaço também maior para a construção da história das fontes, o código biográfico, nas palavras de Elisa, foco no desvendamento, ou seja, você tentar mostrar fatos da realidade que não são necessariamente quentes, mas que trazem algo da realidade que é ignorada, então situações, histórias que são conhecidas, não são novidadosas, porém são importantes serem marcadas, e um código também evocativo, muitas vezes recorrendo a uma estratégia de colocar o leitor dentro do texto, a estratégia de fazer o uso de vocativos ou de construir esse espaço em particular de interlocução com o leitor. Um terceiro momento importante é marcado por uma tríade de revistas, a Manchete, a Fatos e Fotos e a Realidade, já nos anos 70. Tinham outras convenções acrescentadas às convenções anteriores, então um código impressionista, então um espaço maior para o relato do jornalista, não só da sua experiência, mas da forma como ele percebia a sua realidade, um código inquiridor, muitos usos de perguntas retóricas ou de questionamentos aos entrevistados ou para o leitor, um código impessoal, em que algumas informações são apresentadas sem atribuir necessariamente quem é a fonte, quem é o responsável, quem dá o lastro para essas informações, um código numérico, começa a surgir nas convenções jornalísticas o apelo às estatísticas e aos dados, um código analógico, em que a construção de analogias, relações de similitude entre tempos diferentes, ou seja, analogias históricas, ou entre lugares diferentes, paralelos com outros países, em que o Brasil se destaca positiva ou negativamente, começa a ser central na construção desses textos, além de um apelo à opinião pública, à convenção do que se sabe, ou, inclusive, com dados do que é estimado, ou tanto a convenção anedótica do povo fala, quanto o apelo aí à construção das opiniões e das pesquisas, dos surveys. Por último, o quarto momento identificado pela Elisa, que é dos anos 70 até o período atual, que marca aí as revistas ainda existentes, né, a Veja, a Época e a Isto É, em que a gente tem um reposicionamento do repórter e um divórcio entre quem apura a notícia e quem relata a notícia, quem escreve esse texto. Então, primeiro, a convenção do repórter como um mero apurador, o apelo ao discurso do especialista, a convenção de que o relato precisa ter um lastro de um conhecimento que já é apresentado de forma institucional, o discurso da ciência entra com uma força muito grande, muitas vezes suspendendo a narrativa jornalística, construindo um intervalo em que uma explicação de um saber alheio é apresentado, também um recorte para o futuro, um código prognóstico, tentando identificar o que pode vir a acontecer, e por último um apelo documental. Então há uma necessidade muito grande de comprovar acusações ou declarações em documentos oficiais, que nos leva a tentar entender como isso pode ser marcado para a sua réplica e a sua capacidade de reprodução. Como que esses códigos jornalísticos eles podem ser apropriados por outros autores. Então aí a gente puxa um pouco a ideia da cultura de convergência do Henry Jenkins e a ideia de que a mídia comercial, ou seja, a mídia tradicional, apresenta modelos que podem ser apropriados por outros atores. Então uma revista cria uma nova forma de apresentar a realidade e isso passa a ser replicado por outras revistas nesse mecanismo aí de replicação, ou seja, de emulação, uma forma do discurso ser apropriado por outros comunicadores. Eles podem ser profissionais, mas também os amadores, eles se apropriam desses discursos. O estilo, a forma de apresentar essas narrativas, elas são facilmente replicadas. Elas tendem à padronização e elas, ao mesmo tempo que são reconhecidas pelo público como válidas, elas podem ser também assim replicadas. Particularmente ao tratarmos
de notícias falsas ou de noticiário fraudulento, o conceito de fake news, que tem sido bastante discutido nos últimos anos, vale a pena a gente considerar o conceito de apropriação, que é central. Porque na definição da equipe de Singapura, liderada pelo professor Edson Tandock Jr., as notícias falsas elas se apropriam da aparência e da sensação das notícias verdadeiras, do relato jornalístico tradicional. Então eles tentam construir e se ocultar num mascaramento, num véu de legitimidade como o dos relatos jornalísticos apresentados. Alguns são feitos por jornalistas profissionais, outros são feitos por amadores. Mas tanto uma forma quanto outra, a gente tem essas convenções que são reconhecidas pelo público, podem ser apropriadas pelo público podem ser apropriadas pelo público e também as subvertidas. A ideia é de que essas narrativas são funcionais e elas também, em alguns casos, podem passar por disfunções. Então, entrando especificamente nas concepções do que a gente entende como fake news, há uma tradição na pesquisa em jornalismo de considerar fake news como recursos humorísticos, tanto a sátira quanto a paródia, em um caso usando o humor como exagero, no caso da sátira, ou a paródia inventando mesmo fatos falsos para revelar o absurdo da situação da nossa realidade, mas também o que a equipe do Edson Tandock chama de fabricação. Uma terceira forma de a gente entender as fake news como aqueles relatos que não têm uma finalidade de humor ou de apelo, em que há um divórcio e não há nenhuma preocupação de construir um relato fidedigno ou legítimo e não há nenhuma sinalização para o público de perceber esse discurso com outra intenção. Não há sinais de ironia, não há nenhum sinal de capacidade. Então o humor e o engano eles são deixados de lado e foca-se mais no logro, na capacidade de dissimular, que é não só simular um discurso apresentado anteriormente, mas também de enganar as pessoas usando esse ferramentário que é reconhecido. A gente tem então essas notícias que são fabricadas, ou seja, que se apoiam em convenções pré-existentes, que se constroem esse véu aí de autenticidade e conseguem com isso suspender aí esse descrédito do público, se apoiar nesse tipo de convenção e com isso enganar as pessoas. Então essa é basicamente a ponte que a gente apresenta entre as nossas pesquisas. O que nos leva a fazer agora 4 análises muito rápidas dos períodos que a Elisa tinha identificado na sua tese, para perceber como a gente já tinha proto-fake news, ou seja, antes do conceito contemporâneo das notícias falsas nas redes sociais, como a gente já tinha sementes, tinha um potencial desses relatos e de forma bastante triste que eles eram presentes em alguns casos no jornalismo tradicional, em que às vezes piadas, o logro, o humor era apresentado de uma forma não muito clara para o público e pessoas acabavam se enganando. O primeiro marco, que é o marco da primeira metade do século XX, é apresentado em uma reportagem particular da revista Cruzeiro, estava no segundo momento identificado aí pela Elisa, num relato aí feito com fotografias do Jean Manzon e texto da Vinasser, uma dupla bastante conhecida dentro dessa revista. Em 6 de maio de 1944, a revista Cruzeiro trazia um relato da vida dos mortos, começando o texto com a morte do fotógrafo Jean Manzon. E aparece nesse relato a ideia de que um carro em disparada atropelou o repórter fotográfico Jean Manzon. Em um estado desesperador, a vítima foi levada ao hospital Miguel Couto, onde pouco antes de morrer pediu ao médico que assistia para que seus amigos o enterrassem com sua máquina. Depois de alguns trechos, algumas páginas mais à frente, há um diálogo imaginado entre o Jean Manzon, já morto, com o repórter da Vinasser. O da Vinasser inventa uma história da sua fonte aí do além, contando como foi morrer, como foi ser enterrado, como foi presenciar o seu funeral. E ele conta, né, nesse relato, que o Jean Manzon, só então reparei que, enquanto eu chamava, os meus lábios permaneciam fechados. Sim, eu estava frio, em cima da mesa, levantei a mão esquerda e pousei sobre a fronte. Estava gelada, espiei a mão e vi que ela, embora tivesse levantado até a testa, permanecia no mesmo lugar, pousada sobre a mesa. Meu cérebro não queria reagir. Lentamente, devagarinho, procurei convencê-lo. Estou morto. Pois é, estou morto.
Esses caras que me olham com pena são as caras dos meus amigos. Aquele de óculos que chega em um cachimbo contra a face é o Franklin de Oliveira. O outro de sardas, quem é? O Fred Chateaubriand, responsável pela revista. E o louro que vai daqui para lá até a janela, não é o Nelson Rodrigues? Então, essa construção que é apresentada era uma construção falaciosa, o Jean Manzon estava vivo nessa época, mas muita gente comprou o discurso pelo seu valor de face. Até a presidência da República na época, o Getúlio Vargas enviou flores de condolência aos Cruzeiro e aos diários associados, e na edição seguinte o Jean Manzon fez uma foto brindando com uísque ao redor de todas as coroas de flores que ele recebeu pelo seu funeral, e uma história que era apresentada tinha alguns sinais aí de ironia, mas que não foi percebido pelo público, e a dupla, que já era conhecida por tomar, de forma bastante eufemística, liberdades com a verdade, acabou emplacando essa notícia que tinha reconhecimento e autorização do Assis Chateaubriand. Um segundo caso, um segundo momento pouco posterior, já em 1975, em maio, nós temos o caso do Bebê Diabo, publicado pelo Notícias Populares, que começa em maio de 75 com a reportagem Nasceu o Bebê Diabo em São Paulo. Durante um parto incrivelmente fantástico e cheio de mistérios, correria e pânico por parte de enfermeiras e médicos. Uma senhora deu à luz no hospital de São Bernardo do Campo e uma estranha criatura com aparência sobrenatural que tem todas as características do diabo em carne e osso. O bebezinho, que já nasceu falando e ameaçou sua mãe de morte, tem o corpo totalmente cheio de pelos, 2 chifres pontiagudos e um rabo de aproximadamente 5 centímetros, além do olhar feroz que causa medo e arrepios. Eles tinham ido apurar uma reportagem em que um bebê nasceu com má formação, com saliências na testa e no cóccix. Era um feriado, o jornal estava com baixa circulação, e eles construíram esse relato noticioso falso. As pessoas compraram essa ideia, escreviam para o jornal Notícias Populares, que teve uma expansão de tiragem de 70 mil exemplares para 150 mil no final do mês. Eles soltaram dezenas de reportagens falando das peripécias do Bebê Diabo, que eram completamente absurdas, mas que aparentemente tinham um lastro apresentado. A gente tem as marcas aí dos códigos narrativos, tanto uma narrativa impessoal, não sabemos quem é responsável por essas informações, uma experiência impressionista, não está muito claro aí o que é apresentado, e um apelo à opinião pública. Eu tinha pulado, no caso anterior do Davi Nasser, a reportagem ficcionista que é apresentada aí, com os códigos de autorreferência, a reportagem falando da própria reportagem dos repórteres, o apelo à emotividade, a evocação do leitor, nesse caso por meio do diálogo com o cérebro dele enquanto ele estava morto, e essa experiência apresentada aí em primeira pessoa. No terceiro caso que a gente analisa nessa pesquisa, nós temos o Planeta Diário, uma publicação de sátira, de humor, ao contrário dos outros casos, quem comprava sabia o que estava recebendo. Nós temos uma reportagem em 1985, um artigo de humor, Médici morre, mas passa bem. Dias antes, o ex-presidente Médici havia falecido, e o texto começa dizendo que o professor Dr. Givago Pinotti convocou ontem a seleção canarinho da imprensa mundial para comunicar que o general Emílio Santiago Médici dos Santos passou definitivamente para a reserva, vestiu seu pijama de madeira e partiu para uma carreira debaixo do solo, mas que ainda restava uma esperança. Então, o que se constrói com essa piada é a contradição dos relatos e dos discursos oficiais sobre, durante a ditadura, os casos dos desaparecidos, dos mortos, os casos de mortes com resistência, que a gente sabia claramente que eram execuções, e no ano anterior a morte do Tancredo Neves, que também foi construída com poucas informações para a imprensa, e havia uma certa sensação de descrença, de incredulidade com os relatos oficiais, e é disso que faz a piada. Desculpe por explicar a piada e no processo arruiná-la. Os códigos narrativos que a gente tem aqui é a construção da analogia por similitude, nesse caso fazendo um paralelo com esses relatos anteriores, durante a ditadura e durante a doença do Tancredo Neves. E o último caso que a gente analisa é o caso Boi Mate, na revista Veja. Havia sido publicado no começo de abril de 83, um relato na revista New Scientist, com uma experiência que conseguia juntar DNA de plantas e de animais, fazendo uma experiência, um Frankenstein, um tomate com uma resistência maior. A pele do tomate era, na verdade, o couro do boi, e dentro nós tínhamos rodelas de carne e de tomate intercaladas. A pesquisa era uma piada, tradição nessa revista, no New Scientist, todo 1º de abril eles publicam piadas como essas. Os 2 pesquisadores da Universidade de Hamburgo, um McDonald's, e o outro Wimpey, que é uma rede de restaurantes da África do Sul, fizeram essa experiência. As pessoas não existem, esse relato é ficcional, mas a revista Veja acabou acreditando e publicou esse relato. Ainda constrangeu um pesquisador aqui da USP, o Ricardo Brentani, tá
escrito errado no nome dele, não é com E, é com I no final, foi presidente da FAPESP, inclusive, depois, foi entrevistado nesse caso para comentar o quão revolucionário seria essa pesquisa. O que a gente tem aqui são as convenções narrativas do repórter como um mero apurador, não está preocupado em verificar essas informações, ele só passa para frente os discursos alheios, com o apoio dos especialistas, do discurso da ciência, e indo uma capacidade de prognóstico, de imaginar que no futuro esse tipo de pesquisa permite sonhar, no trecho ali do meio, com um tomateiro do qual já se colhe algo parecido como um filé ao molho de tomate. E termina de forma autoirônica dizendo que isso gera um fruto que jamais existiu antes e não existia realmente nessa realidade. Para concluir o nosso trabalho, os jornalistas, infelizmente, acabaram abrindo a porta para a fraude ao desconectar o relato, o gênero textual da reportagem, com a prática, com a apuração, construindo relatos aí bastante condenáveis em algumas das circunstâncias anteriores. Vale a pena a gente lembrar a definição do Fairclough, que o gênero é uma ação textual, quando a gente não tem só a forma de apresentação no texto, mas ela deveria estar, ou supõe uma base na realidade. E, para concluir, vale lembrar também a definição do Freud sobre o xiste, né, o humor que revela algo que não pode ser dito, algo que vai contra a convenção social. Nesse caso, o humor jornalístico, quando é percebido ou não é percebido, ou quando o jornalista cai no humor, na piada alheia, a gente tem uma revelação da prática do jornalismo como só um simples discurso. E que é fácil burlar esse compromisso com os fatos, que é simplesmente uma convenção da nossa área. Obrigado. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Todas as apresentações estão em nosso site. Confere lá, usp.br/Midiato. Até a próxima! Esse podcast é uma produção do Midiato, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele foi produzido em agosto de 2019 e gravado no Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA USP.